Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar os nossos corações por mais essa noite. Falaremos hoje sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Porém, para compreender melhor, eu gostaria de fazer a leitura da parábola que o mestre cita. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores à sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Mandou para a sua vinha. Saiu novamente à 3ª hora do dia e, vendo outros que conservavam na praça sem ocupação, lhes disse: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 10ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e disse: Por que permaneceis aí, sem trabalhar? E disseram: Que ninguém nos assalariou. Ele então disse: Ide vós outros também à minha vinha. Interessante nós compreendermos primeiro o que significava parábola para aquele povo na época. Ao contrário da cultura ocidental, para eles no Oriente, a parábola era a forma mais adequada de fazer um ensinamento que eles pudessem gravar, porque a tradição entre os judeus era uma tradição oral. Pouco tinha sobre escrituras em si. A maior parte era os avós passavam para os filhos, para os netos, e aí era uma tradição oral. E essa parábola, ela traz algo que nós temos que buscar a compreender. O reino dos céus, tá? O reino dos céus, ele coloca como a palavra-chave, a expressão principal de todas as suas parábolas. Sempre ele tenta nos levar ao que seria o reino dos céus, essa busca incessante. E ele fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Quem é o pai de família? Que saiu à 1ª hora. Então tudo tem um simbolismo. Ele usava de palavras, expressões conhecidas por aquele povo, para traduzir algo, um pensamento superior. E ele fala que esse pai de família saiu à 1ª hora. Depois ele sairia à 2ª, à 3ª, mas o que seriam essas horas? Para nós outros no Ocidente, nós falamos 6 horas, 7 horas, mas você vê que ele sai à 1ª hora, que corresponde às 6 às 7 horas. Então, para eles, eram a 1ª hora. A 2ª hora seria das 7 às 8, depois a 3ª das 8 às 9, e assim sucessivamente. Mas por que ele inicia a sua trajetória na 1ª hora? Já é algo que nós temos que buscar a espicaçar o conhecimento, de tentar compreender. Esse pai de família sai à 1ª hora. O pai de família é Deus. Deus, então, sai à 1ª hora, a alvorada. Desde o início dos tempos, Deus está saindo atrás de colaboradores, de trabalhadores para a sua vinha. Quem foram então aqueles que iniciaram o trabalho na 1ª hora? Foram os profetas, os filósofos, os missionários, aqueles que adentraram e pegaram um solo pedregoso, duro, bruto, e eles começaram a trabalhar, e a posterioridade outros foram vindo com uma capacidade diferente daqueles pioneiros, e começaram a trabalhar também na vinha do Senhor. E estes, trabalhando, já pegaram um solo já preparado, melhorado, para que os trabalhadores da última hora chegassem e estivesse pronto para que pudesse dar continuidade. Nós vamos buscar a compreensão em cima dos servos que nós falamos ser os trabalhadores, e os trabalhadores, os principais, nós vamos observar Hammurabi, que fez o primeiro código civil
escrito entalhado numa rocha, que existe até hoje, está, se eu não me engano, no Museu da Alemanha, o Código de Hammurabi, ou a Lei de Italião, foi o primeiro código que se tem notícia na humanidade, porque cada rei fazia a sua lei. Então entrava um rei novo, derrubava aquela lei anterior e fazia uma outra de acordo com o que lhe apraz. E ele então instituiu um código para que fosse seguido por todos aqueles outros. Mas poucos compreendiam a lei de Italião, que a lei de Italião, aquele que feriu pela espada, morreria ou pereceria pela espada. Ele não estava falando de um código de vingança, que essa foi a interpretação do povo, mas ele falava das consequências. Se aquele que fere com a espada terá consequências para o futuro, poderá ser ferido, não é que seria, não era uma lei de vingança, mas uma lei de orientação. Ele mostrava que nós teríamos que reabilitar diante das provas da vida. Nós vamos ver Zoroastro ou Zorobabel, ele que também, em cima dos persas, trazia a ideia da imortalidade da alma, já falava de um Deus único. Nós temos Akhenaton no Egito, que já falava do monoteísmo em um mar do paganismo, onde acreditava nos deuses na mitologia egípcia. Krishna, Siddhartha Gautama, o Buda. Nós temos Sócrates, Platão, Licurgo, Pitágoras, Lao Tse, Confúcio. Todos foram aqueles enviados do Senhor, que vieram preparar o solo dos corações humanos, para que trouxesse o preparo necessário para a vinda do grande legislador. Moisés veio como a primeira revelação, ao seio do povo preparado por Abraão, o povo que foi o primeiro povo monoteísta. Foram todos eles que acreditaram num Deus único, num Deus bom, um Deus grande, não mais tendo a idolatria, imaginando os deuses do panteão romano como as suas deidades. Nós buscamos então que depois que Moisés veio com leis severas, como um grande legislador que o era, vem Jesus então trazer a sua palavra edificante, onde o solo dos corações humanos já encontrava na necessidade de receber uma palavra que dulcificasse os seus espíritos ainda embrutecidos e belicosos. Buscando então a compreensão da vinha, que todos nós somos chamados, nós podemos colocar que a vinha do Senhor é o nosso coração, a nossa família, a casa espírita, a sociedade, o planeta Terra. Mas primeiro, a vinha do Senhor que nós fomos chamados a trabalhar é o nosso coração. É o local onde nós devemos focar os nossos esforços e preparar o nosso solo, modificando o nosso coração, difícil ainda de compreensão, buscando este melhoramento. Mas o que seria então o denário? Ele pagaria uma moeda de prata, porque o denário era a moeda de prata romana que se pagava. Mas aquele que chegou à primeira hora receberia uma moeda de prata. O que chegou depois, a terceira, a quinta, a última hora, vai receber uma moeda de prata. Mas aquele que chegou de manhã, às 6 horas, não trabalhou mais do que aquele que chegou por último? Não seria uma injustiça a parábola de Jesus? Quando você lê sem raciocinar, você fala, nossa, mas tem algo de estranho. Porque Jesus, então, estaria ensinando algo que é injusto. Porque quem trabalha mais, teoricamente, tem que receber mais. Mas por que eles recebiam o mesmo pagamento? Bom, segundo a história da parábola, o pai de família, teria colocado a todos a proposta de um denário. E eles aceitaram. Mas mesmo assim, aos nossos corações, ainda colocam um algo de injustiça. Mas o que seria o salário? Não era nada monetário. O salário que todos recebiam ao trabalhar a vinha era algo transcendental. Era regenerar o coração. Era a plenitude espiritual. Que desde aquele que chegou à primeira hora ao que chegou à última,
todos estão trabalhando pelo mesmo salário: regenerar-se, buscar a plenitude espiritual, a alegria inenarrável. Então, por isso o salário era o mesmo. Daí a necessidade de buscar o Espírito de verdade, que está contido nas palavras do Mestre Jesus, não nos atendo simplesmente na palavra grosseira, sem a interpretação aos olhos da simplicidade, da pureza que o Mestre nos legou. Nós outros, então, somos trabalhadores da última hora. Mas por que somos os trabalhadores da última? Por que não o Pai de família, Deus, não nos chamou à primeira hora? Por que só agora nós estamos sendo chamados? Porque nós não tínhamos condição espiritual, moral, para trabalharmos desde o alvorecer nesta vinha. A nossa capacidade, ainda limitada, dificultava o nosso processo. Muitos de nós estávamos com o Cristo, ou próximos, vivemos próximo dos grandes missionários, profetas, ouvimos as suas palavras, mas não seguimos, porque ainda não estávamos preparados para envergar a cruz que era necessário cada um daqueles carregar, a cruz do testemunho. Por isso que hoje nós estamos sendo chamados, porque nós tínhamos intelecto, mas hoje buscamos nos moralizar, coisa que naquela época cultuávamos ainda dentro de nós, o orgulho, o ódio, o egoísmo. Hoje estamos com o solo dos nossos corações preparados para sermos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, a auxiliar o projeto da Boa Nova, de levar a educação aos corações aflitos e necessitados. Somos trabalhadores do Mestre Jesus. Todos nós, independente de nossas mediunidades, das nossas expressões, do nosso conhecimento, pregamos o Evangelho não somente pelas palavras, mas principalmente pelas nossas ações. Somos os trabalhadores que, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, ganhamos a alta honra de envergar a bandeira de nossa doutrina espírita, podendo estar dentro dela como legionário antigo, buscando as fileiras das falanges, antigamente de Roma e hoje do Cristo, para quitar débitos do passado, através do auxílio que prestamos aos irmãos em necessidade. Toda lágrima que secamos, apaga a lágrima que derramamos. Toda dor que auxiliamos a minimizar ou extirpar, está acabando com débitos do passado que nós amontoamos em reencarnações imaturas ainda. Buscamos então, dentro desta doutrina, o alicerce para o nosso espírito, mas também nos projetando em auxílio aos irmãos em necessidade. Como o Cristo antigamente estava sempre entre os aflitos, os necessitados, os doentes. Nós também temos que compreender que hoje não tem mais as doenças atrozes que tinha naquela época. Hoje as doenças têm tratamento, têm cura. Hoje a medicina é aberta a todos. Antigamente, um pequeno grupo que tinha dinheiro, que poderia minimizar as suas dores com o atendimento médico precário da época. Hoje, a pior doença se encontra no espírito de cada um. A depressão, a solidão. Estamos no meio da multidão e nos sentimos sozinhos. Porque hoje a tecnologia nos auxiliou, aproximando-nos distantes e afastando nós dos próximos. E nós então entramos na dificuldade que o novo século encontrará em lidar com a pior doença que a humanidade enfrentará, a doença da depressão, que começa com a melancolia, com a tristeza, com o isolamento, a depressão, a obsessão, a subjugação. Os processos espirituais serão os piores problemas da nossa era.
Daí a necessidade de buscarmos o religare, de buscarmos a religião, porque religião em latim significa religare, religar, buscar ligar ao Altíssimo. E nós perdemos este estado dentro dos nossos corações. Porque muitas vezes, iludidos pelas sensações e os prazeres mundanos, perdemos os dias, as semanas, os meses, o ano, através simplesmente da materialidade. Mas quando Jesus nos fala naquela passagem, que Ele é a videira e nós somos os galhos. Ele mostra que não há outro caminho para que nós nos mantenhamos saudáveis espiritualmente, que não seja próximo dele. Porque Ele é a videira e nós, sendo os galhos, todas as vezes que nós somos apartados desta árvore, nós secamos, nós adoecemos espiritualmente. Jesus é o grande ser de luz, que irriga através da sua energia os nossos corações. Daí a necessidade de buscar a compreensão, de buscarmos dentro da nossa doutrina o auxílio necessário para nós, de primeira mão, e para os outros irmãos que assim estão chegando. Para ser o trabalhador da vinha do Senhor, há necessidade que trabalhemos o solo interior. Porque aonde está o reino dos céus? Sempre Jesus fala do reino dos céus, mas onde ele está? Muitos acreditam que o reino de Jesus, o reino dos céus, que ele traria à terra, seria o reino material. Mas a compreensão que todos nós temos do reino dos céus, seria o mundo espiritual. Mas antes deste mundo espiritual, o reino dos céus tem que ser edificado no mundo interior. Meu reino não é deste mundo. É de qual mundo? No mundo interior. Quando nós mudarmos o nosso espírito, quando nós nos renovarmos, quando este reino de Deus, que não é do mundo material, for instituído dentro dos nossos corações, nós nos tornaremos espíritos melhorados, equilibrados, e a nosso equilíbrio, a nossa luz, poderá auxiliar a mais pessoas. Porque segundo Francisco de Assis, cuidado com o que fazes da vossa vida. Talvez os exemplos que você lega à humanidade, seja os exemplos mais próximos do Evangelho do Cristo que as pessoas tenham conhecimento. São muitos irmãos nossos que não têm o conhecimento ainda dos ensinamentos de Jesus. Mas os religiosos, de uma forma geral, têm que pregar não pelas palavras, mas pela sua vivência. Durante o cotidiano, no trabalho, na sua casa, entre os amigos. Nós somos o mesmo que está dentro da casa espírita, somos o mesmo lá fora. Mas muitas vezes nós entramos na casa espírita e pegamos a persona, a máscara daquela que eu não posso ser agressivo, mesmo contrariado, eu tenho que ser uma pessoa pacífica. Mas quando eu volto à minha casa, quando eu volto ao meu lar, ao trabalho, eu começo então não ter a preocupação de me policiar como eu policio dentro da casa espírita lá fora. E o espírita não é espírita somente de casa espírita. Ele é um cristão que onde ele for, ele enverga a bandeira do mestre através dos exemplos. Todos nós temos dificuldades e falhas. Não existe perfeição sobre a terra. O único que passou pela terra, que encarnou sobre a terra perfeitamente, foi Jesus. E mesmo assim nos mostrou através do trabalho. Os 3 anos que ele esteve conosco, foi de trabalho, de pregação, de curas, de exemplificação. Mas por que Jesus não iniciou então a sua trajetória aos 10 anos, aos 15 anos? Não teria aproveitado melhor o tempo da sua pregação? Conversando com Divaldo Pereira Franco,
ele nos explica que Jesus só poderia iniciar a sua trajetória aos 30, porque para a lei dos judeus, tornava respeitado aquele que aos 30 anos ganhava maturidade. Então, deste modo, para ser respeitado, se ele fosse um jovem e falava, ninguém daria autoridade a ele, porque ele era um jovem. Mas quando ele chegou aos 30, ele tinha autoridade reconhecida pelo povo daquela época. Então, aos 30 ele inicia. Lembra daquela passagem quando o Espírito que incorpora aquele médium e fala: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és, o Cordeiro de Deus. E Jesus fala, repreendendo ele: cala-te, ainda não chegou o meu momento, sai dele. E o Espírito vai embora. Por que não tinha chego ainda o momento dele? Porque ainda ele obedecia às necessidades de compreensão daquele povo. Aos 30 anos ele inicia, aos 33 ele nos deixa fisicamente, para nunca mais nos deixar em espírito. Jesus está conosco constantemente. Ele está através da palavra da bondade. Todas as virtudes derivam do Mestre. Todas as virtudes que nascem em nós é como uma centelha do Mestre que acende nossos corações. A treva mais profunda é destruída pela fragilidade de uma chama de uma vela. Qualquer virtude que se acenda dentro dos nossos corações consegue dispersar as trevas da ignorância que nos subjuga através dos tempos, atrapalhando o nosso processo evolutivo. Somos escravos, aprisionados aos grilhões ainda da vaidade, do ódio, do orgulho e do egoísmo. Quando neste capítulo fala-se através dos obreiros do Senhor, somos nós. Nós somos os obreiros que fomos chamados ao trabalho, mas ai daquele que por causa da vaidade, do melindre, do orgulho, atrapalha a marcha evolutiva de uma casa espírita ou de qualquer casa de religião. Seja ela católica, evangélica, seja budista, ai daquele que através do seu processo orgulhoso, vaidoso, prepotente, atrapalhe o processo de evolução das almas, que atrapalhe o crescimento da casa espírita ou das religiões. Quantas são as casas que estão sendo devoradas por espíritos inferiores, porque as pessoas que estão dentro permitem que os seus corações sejam sondados por estes espíritos. No livro de Divaldo Pereira Franco, psicografado por ele e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma trilogia, O Amanhecer da Nova Era, Perturbações Espirituais e Transição Planetária. No Perturbações Espirituais, ele traz, o último da trilogia, ele traz as narrativas de espíritos inferiores que uniram-se no plano espiritual para destruir as religiões cristãs, independente de qual seja, porque judeus e muçulmanos, espíritos inimigos do Cristo, desde a época da Palestina, continuam ainda lutando contra o cristianismo, pela ideologia que eles têm de combatendo o cristianismo porque acredita ser errado. E eles em espíritos permanecem ainda, formando legiões de espíritos perversos a atacar as casas cristãs. Ai daquele que pelo orgulho e pela vaidade numa casa espírita, permita que estes espíritos maus se vinculem a eles. Porque esses espíritos não têm escrúpulos, prejudicarão a vida pessoal, emocional, e principalmente usará dessas pessoas como porta-voz deles na casa, levando as dissensões, os dissabores, as querelas, as brigas dentro da casa, formando as casas espíritas de partidos políticos, a ala que gosta desse, que não gosta daquele, que aceita aquele outro. Nós somos servos do Mestre Jesus. Nós temos que pensar que Jesus vem acima de tudo isso.
Não interessa rótulos religiosos. Nós somos trabalhadores do Mestre e temos que nos unir. Porque, segundo Allan Kardec, o maior inimigo da doutrina espírita não são aqueles que nos combatem veementemente, mas aqueles que estão dentro da doutrina e não conseguem acertar o passo através do exemplo da conduta reta. Então nós outros poderemos prestar desserviços à doutrina, tomar cuidado com o personalismo de criar coisas novas do espiritismo. Tem pessoas que falam que o espiritismo está ultrapassado. Por quem? Pelo quê? O que ultrapassou a nossa doutrina? Qual é a outra doutrina, filosofia, religião, que consegue mostrar a nós outros respostas tão coerentes quanto a nossa doutrina? Como podemos falar que Allan Kardec ficou para trás? Qual é a nova proposta, então, que podem apresentar aqueles que combatem a nossa doutrina? Porque apresente. Porque se for algo que supera o espiritismo, vamos para ela. Porque nós estamos buscando o melhoramento e não há. Muitos nos combatem sem conhecer o que tem dentro da nossa doutrina. E os principais inimigos da doutrina na época de Kardec, quando leram para combater, se converteram. Porque é lógica, ela é uma ciência, é uma filosofia e uma religião. Então buscamos superar a nós mesmos. Talvez eu não goste de algo dentro da casa espírita, mas a casa é maior do que eu. Todos nós passaremos e a casa vai permanecer. Nós não somos insubstituíveis, por melhor que sejamos. Trabalhador, sério, coerente, não somos insubstituíveis. Porque Jesus mandará outros irmãos melhores, sempre para tomar o lugar daqueles que vão saindo através da desencarnação ou afastados por outros motivos. É Ele a nossa meta. É necessário que nós nos rebaixemos para que Ele apareça. Nós somos simplesmente o jumentinho que carrega a carga preciosa. A palavra do Mestre é a carga preciosa. Nós, o jumentinho. Como que o jumento pode se tornar mais precioso do que a carga? Não nos deixemos cegar pelo orgulho, pela vaidade. Compreendemos que para seguir o Mestre, somos trabalhadores. Não esperemos reconhecimento e elogio aqui na terra. Vamos compreender que a necessidade que nós temos de ser aquele que leva a palavra do Mestre, para que o Mestre apareça e resplandeça no coração dos nossos irmãos. Sem personalismos, sem querer chamar a atenção com invenções. Somos os obreiros. Daí a necessidade de nos conscientizar do nosso trabalho. De saber como eu posso servir Jesus. Porque Ele é nosso modelo e guia. É a Ele que nós devemos buscar como nosso direcionador. Então deixemos as nossas opiniões para que nós buscamos pela coletividade o trabalho de amor e de caridade. Jesus veio numa época muito difícil da humanidade. Mas a espiritualidade já estava preparando o seu reencarne. O seu encarne, a sua encarnação. Ele nunca reencarnou no planeta Terra. Foi a primeira encarnação do Mestre, que reencarnou em outros. Mas aqui, ele só veio uma vez. Então, quando ele veio, Augusto César, o nosso Caio Júlio César Otaviano, ou Otávio, que passou a se chamar Augusto, o imperador que tornou Roma o lugar melhor para se viver, das artes, das filosofias, espíritos belicosos não mais desciam a reencarnação à terra, para que o grande momento da humanidade se concluísse com a vinda do Mestre Jesus. Desde aquela época, onde ele foi a luz para os corações dos necessitados, a terra tornou-se diferente. Um dia,
já no ano 33, onde o dia se tornara noite, os corações humanos choravam através da injustiça que o justo começara a sofrer. Na lei judaica, qualquer um que erguesse a voz para defender Jesus, daria a ele um novo julgamento. Foi relegado à injustiça, abandonado pelos companheiros, aquele que doou a sua vida em holocausto ao amor, doando a sua vida para que nós tivéssemos vida em abundância através dos seus ensinamentos. Naquele dia difícil para a humanidade, onde Jesus ficava sendo levado de Anás a Caifás, os senhores do Sinédrio, instituição política e religiosa dos judeus, mandado a Herodes, colocaram nele uma cruz, ou melhor, uma coroa de espinho, deram um manto vermelho que somente os reis utilizavam, um cetro deram a ele como uma cana, para ironizar, não é rei, agora pode reinar. E Herodes devolve Jesus, após ter sido surrado a Pilatos. Depois da condenação e da covardia moral de Pôncio Pilatos, Jesus então é entregue à autoridade romana para que executasse a sua crucificação. Ele passou a noite sendo açoitado, e no mês de abril de Nissan, que lá no hemisfério norte, verão, uma época muito quente, semelhante ao calor que nós passamos, Jesus seria crucificado às 11 horas, para que ele, surrado, enfraquecido, fosse levado à cruz e não durasse muito tempo, e logo morresse, porque era sexta-feira, o sábado era sagrado para os judeus. 5 dias antes, Jesus chegara a Jerusalém na Páscoa, sendo recebido como Messias, mas o povo judeu sofrera de uma maldição do ano 1000 ao ano 700 antes de Cristo, porque todas as profecias do Messias, que era aquele homem bondoso, o Cordeiro de Deus, aquele homem iluminado, passou a ter uma interpretação do Messias guerreiro. E quando eles viram Jesus, eles acharam que era o guerreiro, libertador, que daria ao povo judeu hegemonia política, religiosa, poder, gana. Eles compreendiam o Messias como um guerreiro. E quando viram que Jesus não era um guerreiro, desistiram. Uniram-se a Caifás, gritando que crucificasse o mestre. Segundo Dona Amélia Rodrigues, o espírito que psicografa através de Divaldo Pereira Franco, ela nos narra que Jesus deveria ter aproximadamente 1,75 m, 70 quilos. O seu cabelo da cor da amêndoa, do cobre. Um homem de uma beleza única para aquela época. Destoava de todos. Tinha uma luz peregrina que o seguia. Surrado a noite inteira, enfraquecido. E aproximadamente às 11 horas foi levado, daquele momento, do Sinédrio, fora dos portões de Jerusalém, ao Monte da Caveira, ou Gólgota, onde ele seria crucificado. O soldado tinha necessidade de chibateá-lo para que ele não esmorecesse e estivesse pronto para ir à cruz. Entregam a ele uma cruz tosca, de aproximadamente 70 quilos, para um homem vergastado pelas surras constantes, as costas em chagas, colocar uma cruz de madeira tosca de 70 quilos, caminhar cerca de 500 metros, a um território íngreme até ao monte, era algo muito doloroso. O soldado, por amor a Roma e a César, cumpria a sua obrigação de chibatear aquele homem que não tinha expressão de ódio. Seus olhos
de uma profunda tristeza, mas um olhar que calava fundo aos corações. Era meigo, compassivo. E o soldado então sente pena daquele homem que tombara diante do peso da cruz. Sentindo que a cruz poderia esmagá-lo, ele olha na multidão e escolhe um homem, Simão, o Cirineu. Cirene se tornava uma colônia romana, e ele, como judeu de família grega, ele saíra das suas terras de Cirene e viera a Jerusalém para a Páscoa. Ele ouvira falar de Jesus. Quem não o conhecia? Ele, de certo modo, admirava seus feitos. Quando chegou a Jerusalém, ficou chocado com a tirania do povo em crucificar um homem que aparentava ser bom. Quando ele é colocado a carregar a cruz de um criminoso, entre aspas, porque todo aquele que era condenado com a crucificação era um criminoso para as leis. E ele então se sentia ofendido dentro do seu ser, porque carregaria o jugo de uma pessoa que era tida como criminosa. Ele chega perto daquele homem e Jesus, com um olhar doce, consegue penetrar o seu coração e ele sente que aquele homem era diferente das outras pessoas que ali estavam. Ele coloca sobre os ombros a cruz pesada e continua caminhando lado a lado de Jesus, que o olha sem falar nada. O seu olhar profundo despertava no seu espírito algo que ele não conseguia divisar. Era como se a seu espírito começasse a desabrochar para uma era totalmente diferente. Naquele momento ele descobriu que amava Jesus e o que o conhecia bem antes daquele momento. Ele lembrou da família de Jesus, como poderia aquela mãe, vendo o filho naquela situação, e lembrou que tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre, que mais tarde, com a sua conversão, é levado às casas do caminho e consta os nomes deles entre os trabalhadores e servos do Senhor. Naquele momento que ele chega ao cume do Monte da Caveira, onde Jesus é colocado, pregado, onde as carnes são rasgadas pelos pregos, quando erguido e o peso do corpo cede, ele compreende que aquele homem doava-se para o entendimento da humanidade. Nunca mais aquele espírito foi o mesmo. Todas as almas tocadas por Jesus nunca mais foram as mesmas. Nós hoje somos os sirineus, que tentamos carregar a cruz dos irmãos em necessidades, pelo menos minimizar as suas dores. Eis a necessidade que nós temos como trabalhadores do Mestre da sua vinha, de ajudar os irmãos mais frágeis que iniciam dentro da nossa doutrina, dando a eles a orientação necessária, a palavra amiga, o encorajamento, ao direcionamento segundo o Espiritismo. Nós somos os sirineus modernos, que estamos com as nossas missões de nos auxiliar, auxiliando aos nossos irmãos. Qual será o grande dia dos nossos espíritos? Quando foi o grande dia da nossa existência? Se perguntarmos a Paulo de Tarso, quando foi o grande dia, o marco do seu espírito, e ele falará que foi naquele dia, na estrada de Damasco, quando encontrou Jesus. Quando foi o grande dia de Simão Pedro, quando desencarna e se vê ao lado da cruz, e o Mestre Jesus vem buscar ele. Se perguntarmos a Maria de Magdala, qual foi o grande dia da sua existência enquanto espírito? Foi quando ela desencarnou nas praias de Cafarnaum,
ela pôde encontrar com o Mestre Jesus. A Maria de Nazaré, o grande dia foi quando ela encontrou em plenitude com seu filho amado, quando ela desencarnara na cidade de Éfeso. Se perguntarmos a Judas, quando foi o grande dia da sua existência? Com certeza ele falará: no passar dos séculos de reencarnações dolorosas que eu tive, reencarnando como Joana d'Arc, La Virgem de Orleans, quando queimada na fogueira, ela olha aos céus, e a sua última palavra é Jesus. Ele chegara para buscá-la. Esse será o grande dia da nossa existência. Quando Jesus de Nazaré estará de frente de cada um de nós e falará: filho, venha ao reino dos céus, que foi preparado por mim, porque tu venceste a si mesmo, e hoje é digno de estar comigo no meu reino. Esse será o grande dia de nossa existência. Busquemos então, meus irmãos, a palavra edificante do Mestre Jesus para libertarmos das nossas dores, das nossas inferioridades, para que essa chama divina do Mestre Jesus destrua as trevas da ignorância que atravanca o processo evolutivo de cada um de nós. Senhor Jesus, pedimos a Ti, divino amigo, como a multidão de cristãos primitivos que estavam nas arenas, diante dos algozes das feras, hoje temos as feras habitando os nossos corações por nome de orgulho, egoísmo e ódio. Nos auxilia a vencer a nós mesmos, Mestre Jesus. Ilumine a cada um de nós para que sejamos fortalecidos pelo Teu amor, para que possamos remover as montanhas de imperfeições que há em nós, para que sejamos justos, brandos e pacíficos de coração. Tende piedade de nós e das nossas fraquezas. Nos fortaleça para a grande marcha da caminhada que a doutrina espírita nos espera. Assinamos contigo que seríamos trabalhadores da última hora e aqui estamos. Auxilie-nos para que possamos ser dignos de falar que somos cristãos. Ilumine e fortaleça cada um de nós ao retorno aos nossos lares, ao despertar para o estudo e para a consciência divina, para que possamos dentro da nossa casa, da casa de José Xavier, que tão bem nos acolhe, que possamos amar-nos uns aos outros, auxiliando-nos, porque só assim a marcha da Boa Nova crescerá na instituição do reino de Deus, de paz, amor e caridade sobre os corações necessitados da terra. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.